Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Rally da Safra 2020 revisa a estimativa de produção desta safra de soja para mais de 126 milhões de toneladas. Cai a exportação do agronegócio brasileiro no mês de janeiro. Mercado árabe é foco de ação de promoção da carne brasileira agora nessa semana. Exportações brasileiras de carne bovina foram recordes para o mês. Vendas brasileiras de café solúvel bateram recorde em 2019 e o preço da soja disponível em Mato Grosso apresentou alta na semana passada. O Agora Agro já está no ar. Os bons resultados da avaliação das lavouras de soja precoce pelas 3 primeiras equipes do Rally da Safra em 2020 levaram a Agroconsult, organizadora da expedição, a revisar a estimativa de produção desta safra. A consultoria elevou o número para 126 milhões de toneladas, ante 124 milhões de toneladas divulgadas no início do Rally, numa área estimada de 36,7 milhões de hectares. Foram revisadas as estimativas de produtividade média nos estados do Mato Grosso, Goiás e Paraná, que foram visitados pelos técnicos, e de outros estados onde o Rally ainda vai passar com base em informações obtidas com produtores e técnicos. No Mato Grosso, a produtividade aumentou de 58 para 59 sacas por hectare, em Goiás, de 56 para 59 sacas por hectare, e no Paraná, a grande maioria das lavouras está em condições surpreendentemente boas, o que levou a estimativa de produtividade média no estado a aumentar de 59 para 61 sacas por hectare. Com boa luminosidade e chuva em volume adequados, o Mato Grosso e o sudoeste de Goiás devem superar os recordes de produtividade da safra 2017-2018. Uma característica muito marcante desta temporada é a excelente sanidade das lavouras, com poucos problemas de pragas e doenças. De acordo com dados detalhados do Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio do Brasil totalizaram 5,8 bilhões de dólares em janeiro, um recuo de 9,4%, na comparação com o mesmo mês do ano passado, com a soja pesando nos resultados em meio a embarques da oleaginosa, 42% menores para a China. Do total de soja exportada pelo Brasil em janeiro, de 1.500.000 toneladas, a China levou 1.100.000 toneladas, enquanto no mesmo mês de 2019, os embarques totais do país ficaram em cerca de 2 milhões de toneladas, com a China comprando 1,9 milhão de toneladas, segundo os números que foram divulgados. No caso da soja, principal produto de exportação do Brasil, os embarques em janeiro de 2020 foram afetados também por uma colheita mais atrasada em relação ao avanço recorde do ano passado, além de menores compras da China, que é o principal importador global e do produto do Brasil, maior exportador mundial. E isso aconteceu porque em janeiro do ano passado, o Brasil ainda foi bastante beneficiado pela guerra comercial China-Estados Unidos. Já em 2020, os Estados Unidos assinaram o acordo comercial Fase 1 com a China, o que animou as relações comerciais entre os dois países, segundo a reportagem da Reuters, que saiu agora no mês de janeiro. A queda nos preços dos produtos do agronegócio exportados pelo Brasil, de 7,4%, foi a razão preponderante para a redução das vendas externas em janeiro. De acordo com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério, quem elaborou esse levantamento. O mercado árabe é foco de uma ação de promoção da carne bovina brasileira, já que a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC,
se prepara para participar novamente da GoFood, uma das principais feiras de alimentos e bebidas do planeta, que acontece em Dubai. A ação é realizada em conjunto com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, que é parceira da ABIEC no projeto Brazilian Beef. Segundo o portal especializado da Carnitec Brasil, no ano passado, as exportações brasileiras para os países árabes somaram 511 mil toneladas, um incremento de 5,7% em relação a 2018. Já em faturamento, as vendas alcançaram 1 bilhão e 700 milhões de dólares. E dentro desse cenário, os resultados representaram 22,5% do faturamento e 27,7% do volume total das exportações brasileiras de carne bovina. A expectativa é de que o evento seja uma ótima oportunidade para estreitar relações com um mercado muito importante, com potencial de crescer ainda mais, segundo a ABIEC. O evento vai receber agora, nessa semana, cerca de 100 mil visitantes de 185 países, além de 5 mil expositores de 120 países. O portal Carnitec Brasil aponta que o evento contará com a presença de 17 empresas brasileiras associadas. São elas Agra, Agroindustrial Iguatemi, Astra, Cooperfrigo, Frigol, Frigon, Frigosul, Frigotil, JBS, Marfrig, Masterboi, Mataboi, Mercúrio Alimentos, Minerva, Plena Alimentos, Supremo e Zanqueta. E depois do intervalo nós vamos falar sobre as exportações brasileiras de carne bovina, que foram recordes para o mês. Vamos falar também das vendas de café solúvel, que bateram recorde no ano passado. E também o preço da soja disponível em Mato Grosso apresentou alta na semana passada. E vamos falar sobre incremento de produção de leite em sistema de compost barn. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Em janeiro, as exportações brasileiras de carne bovina foram recordes para o mês, mas recuaram um pouco, em mais ou menos aí 20%, frente ao volume embarcado em dezembro do ano passado. Segundo pesquisadores do CPEA, dentre os motivos para esta queda esteve a forte retração das vendas à China, o principal destino da proteína animal. De acordo com dados da SECEX, em janeiro, foram embarcadas 53.200 toneladas à China, 36,3% menos do que em dezembro, mas mais que o dobro da quantidade enviada ao país asiático em janeiro de 2019, na casa de 23 mil toneladas. Após intensificar as aquisições da carne brasileira nos últimos meses de 2019, visando o abastecimento doméstico para as festividades do Ano Novo Chinês, comemorado em 2020, no dia 25 de janeiro. A China freou as importações em janeiro. É preciso observar também que o volume adquirido pelo país asiático em outubro e em novembro de 2019 esteve acima de 83 mil toneladas, quantidade recorde bastante atípica e que dificilmente se sustentaria por muitos meses. Ou seja, um enfraquecimento nas vendas ao país neste início de 2020 já era esperado. No mercado brasileiro, o indicador do boi gordo CPEA B3, lá no estado de São Paulo, acumulou uma alta de 2,4% nos últimos 7 dias, apesar de ter oscilado no período, fechando a R$ 197,55 na semana passada. As exportações brasileiras de café solúvel bateram recorde em 2019, chegando a quase 92 mil toneladas,
cerca de 4 milhões de sacas de 60 quilos. Esse volume representa um aumento de 7% em relação a 2018, quando as vendas externas atingiram quase 86 mil toneladas, equivalente a 3 milhões e 700 mil sacas. Dos 106 países que receberam o produto brasileiro, os Estados Unidos lideram o ranking com 17% do total. Em 2019 foram adquiridas 15.300 toneladas ante 14.800 toneladas de 2018, portanto um aumento de 3%. Segundo dados do consórcio Pesquisa Café, coordenada pela Embrapa Café. Esse relatório foi elaborado pela Associação Brasileira das Indústrias de Café Solúvel e, na sequência, estão Rússia, Indonésia e Japão. No entanto, quando se considera a soma das importações dos países que integram a União Europeia, o bloco assume o segundo lugar, com crescimento de quase 23% no ano passado. Outros países registraram um aumento expressivo na compra do café solúvel brasileiro, o maior produtor mundial. A Indonésia, o quarto maior produtor de café do mundo, aumentou as suas vendas em quase 3%, as importações se tornando o terceiro maior destino das exportações brasileiras. Mianmar aumentou em 61% as suas compras, mas o destaque ficou para o México, o segundo maior produtor mundial de café solúvel, perdendo apenas para o Brasil, e aumentou em cerca de 315% a compra do produto brasileiro. De acordo com o relatório, a expansão nas exportações pode ser atribuída em parte à reconquista de alguns mercados compradores do produto brasileiro, prejudicados no atendimento às suas demandas entre 2016 e 2017. A redução verificada nesse período foi decorrente da queda acentuada da produção de café Conilon, que é utilizada para preparar o café solúvel lá no Espírito Santo em função de problemas climáticos. A análise ela foi divulgada agora pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, no seu boletim semanal da soja, e aponta que o preço da oleaginosa disponível no Mato Grosso apresentou uma alta de 0,6% na média semanal, e a saca fechou a semana passada a R$ 71,60, fundamentada nos altos patamares da moeda norte-americana. As incertezas quanto ao impacto do novo coronavírus continuam afetando a economia mundial. O contrato corrente na Bolsa de Chicago, ela fechou com uma queda de 0,8% na semana passada, cotado a 8,8 dólares por bushel. Esse valor de 8,8 dólares por bushel dá mais ou menos 19 dólares e 40 centes por saca. A média semanal da moeda norte-americana ficou em R$ 4,27 por dólar, uma alta de 0,9% em relação à semana passada. Após os recentes dados da economia dos Estados Unidos, essa moeda se valorizou sobre outras de países emergentes. A colheita do Mato Grosso avançou bem na semana passada e alcançou 44% da área da cultura da soja. E esse patamar está 8,7% acima da média dos últimos 5 anos. E depois do intervalo nós vamos falar sobre produção de leite em confinamento. É um minutinho só e eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com um especialista na área de leite, Winston Robert Wilt. Ele é veterinário e ele é diretor da empresa Precisão e Consultoria Agroleite. E nós vamos falar de um tema, você que é produtor de leite, altamente importante. Nós vamos falar sobre
incremento, sobre um aumento de produção de leite em sistema de compost barn. Muito obrigado pela sua presença, muito boa, mais uma vez, sobre esse tema interessantíssimo para você que é produtor de leite. Nós temos, Winston, 2 sistemas de produção de leite. Vamos chamar assim, aquele sistema convencional a pasto, que na época das águas a vacada fica tudo no pasto, comendo pasto verdinho, mas tem muita vaca comendo pouco capim. Aí quando chega na época da seca, o produtor dá silo, faz o silo, dá silagem para a vaca, mistura lá com concentrado, tal, e vai levando a vida assim 10, 15, 20, 30 anos. E tem um outro sistema que os animais ficam confinados, chamado de compost barn. A diferença na quantidade de leite produzida durante o ano é violentamente, absurdamente grande, quando você compara um sistema com outro. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Os sistemas de semi-confinamento, que é o gado que fica boa parte do ano a pasto e boa parte do ano confinado, ele é um sistema que ele sofre com as alterações climáticas. Então nós temos um período de verão onde nós temos uma temperatura muito alta, uma umidade muito alta, que faz com que os animais entrem em estresse calórico, né? E esse estresse calórico faz com que nós tenhamos uma queda de produção, né? O animal ingere menos matéria seca e vai produzir menos leite, né? E os sistemas confinados possibilitam a nós uma nutrição mais linear ao longo do ano, né? Uma ambiência melhor, né? O animal entra menos tempo do dia em estresse calórico, come mais e vai produzir mais leite. Na verdade, o que o Winston falou é mais ou menos assim. Você que está acostumado a colocar o gado no pasto na época das águas e depois vai fazer um tratamento com silagem, aquele animal ele fica, é calor, é frio, é sol, é chuva, e tudo isso oscila dentro do animal. E essa oscilação faz com que ele produza menos. Às vezes a vaca dá mais, no outro dia a vaca dá menos. É um problemão sério. Agora, quando você parte para o confinamento, você tem interferência climática, sim, mas não é aquela interferência brusca que acontece no campo, né? Exatamente, você consegue diminuir essa diferença de produção ao longo do ano. Então, uma forma simples do produtor saber se ele está sendo efetivo na sua nutrição, na sua ambiência, no seu resfriamento, por exemplo, ao longo do ano, é olhar a diferença que ele tem de produção no inverno e no verão. Se essa diferença superar os 5 quilos de média, esse produtor tem que saber que ele tem que fazer alguma coisa ele pode melhorar no sistema dele, seja na parte de ambiência, seja na parte de resfriamento dos animais. Então, por exemplo, um produtor ele tira 15 litros de leite na média durante o período de verão e ele tira 22 quilos de média no período de inverno. Então, essa diferença superou aí os 5 quilos de leite. Esse é um bom indicador para a gente saber que alguma coisa nós podemos fazer para reduzir essa diferença e ter uma linearidade maior ao longo do ano na produção de leite. Quer dizer, se na época das águas produziu um tanto, na época da seca produziu outro tanto, essa diferença aqui é que você tem que observar. Exatamente. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte, que se você continuar mantendo essa diferença aqui, continuar sempre na mesma tecla, o prejuízo que ele está tendo é muito grande, né? Sim, essa diferença de leite dentro da... E aí nós conversamos nos outros programas, dentro de um planejamento estratégico financeiro da fazenda, é muito grande, né? E é por esse motivo que os sistemas de confinamento, seja o compost, seja o freestyle, eles vêm ao longo dos anos crescendo a sua implantação, né? Para a gente ter essa diferença menor de produção, ter um controle maior sobre os animais e, logicamente, ter uma fazenda mais lucrativa. Ô Isto, quando eu pego a mesma vaca, essa vaca, ela saiu de um sistema de pasto na época das águas, depois comeu silo na época da seca, depois ela voltou, começou a chover, ela voltou para o pasto. Se eu pegar essa vaca, tirar essa vaca desse sistema do pasto e levar essa vaca para um sistema de confinamento,
ela aumenta a produção de leite? Ela aumenta a sua produtividade? Vai aumentar, e muito. Né? E muito, né? Nós temos aí como base, na média, em torno de 7 quilos de aumento, né? Isso no primeiro ano. Né? Então, no primeiro momento que essa vaca ingressar no sistema de confinamento. E essa diferença passa a ser de 10, 12 quilos a mais na média desse animal na próxima lactação, quando esse animal já pariu dentro do sistema de confinamento, e aí sim ele vai conseguir expressar mais o seu potencial genético. Então essa diferença é muito grande entre o mesmo animal. Quando, de maneira geral, muita gente faz assim também. Aquele que tem o sistema tradicional, fica no pasto, dá auxílio e tal. Chega à tarde, ele solta o gado, tirou o leite, né, solta o gado vai para o pasto. Aí quando dá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, a pessoa levanta, vai lá no pasto tocar o gado para o curral para tirar leite. Não é assim que funciona? Quer dizer, esse processo, só nesse ir lá no pasto, tocar a vaca, e corre atrás de uma e cutuca a outra, já é o suficiente para dar uma queda na produtividade, não é? Sim. E quanto mais longe, né, quanto mais os animais andarem, menor vai ser a produção. Né? Então, nós temos limites aí de distância, onde a gente pode fazer um ajuste nutricional mínimo para compensar esse gasto energético que esse animal está andando. Mas em situações onde a distância entre o pasto e a ordenha é muito longo, nós vamos ter queda de produção. O animal vai gastar energia para chegar na ordenha e retornar, e isso vai ser no mínimo 4 vezes ao dia, né? Porque ele vai e volta, 2 ordenhas. Se passar para 3, piora ainda mais a situação. Então, nós temos que fazer esses ajustes nutricionais, e o sistema de confinamento faz com que nós tenhamos os animais concentrados. Não gasta energia, né? O animal não gasta energia, nós temos distâncias aí máximas de 150 metros até uma ordenha, né? Nos barracões que são as ordenhas mais distantes. Mas normalmente as ordenhas ficam bem próximas dos barracões, em torno de 50 metros. Né? Então o animal não gasta energia nesse sentido, né? Bom, agora tem um outro detalhe que eu gostaria de ver com você. Em relação ao investimento, eu sei que tem muita gente que está nos vendo agora e falando o seguinte: tá, tudo bem, muito bonito, excelente, aí eu vou fazer um galpão, vou colocar uma série de produtos lá para fazer o meu compost barn, eu não tenho condição de fazer isso. Mas ele pode muito bem montar um próprio esquema de fazer esses animais pelo menos passar um dia numa situação mais confortável, não pode? Sim, na verdade os sistemas de confinamento, eles vêm nesse sentido de você melhorar a ambiência, mas a ambiência não é só sistemas de confinamento. Você pode melhorar a ambiência do seu rebanho dentro do sistema de semi-confinamento, principalmente resfriando os animais. Então, sistemas de resfriamento, principalmente sala de espera, esse é o principal investimento que qualquer produtor tem que fazer. Né? Onde preciso investir, aonde que eu vou investir? Sala de espera e resfriamento efetivo nos animais. Você já vai ter um grande resultado, tanto em produção de leite, quanto em reprodução, mesmo no sistema semi-confinado. Bom, a única preocupação que eu tenho é o seguinte: eu sei que para a maioria a questão é financeira. Depois da questão financeira tem o problema da mentalidade, muda ou não muda. Depois compensa eu investir nisso aí para receber o que eu recebo do leite? Sim. Só que tem um pequeno problema. Uma vaca que dá 10, ela vai passar a dar 17, 18. Exatamente. E é aí que está o grande pulo do gato, onde você pode ganhar dinheiro. Agora, existem maneiras que você tem condição de fazer, sem onerar muito também, né? Sim. É só procurar uma pessoa que realmente entenda, ver os seus animais, analisar direitinho como você está fazendo, para você poder começar a fazer e ter um lucro muito maior. Porque, queira ou não, leite dá lucro sim, dá muito trabalho, mas que dá lucro dá. Exatamente. Como a gente conversou no outro programa, a respeito do planejamento, né? Da fazenda se preocupar em contratar um consultor especializado na área, para que esse consultor faça esse trabalho de planejamento, estudo de área, viabilidade do projeto, e aí sim traçar os objetivos dessa fazenda a médio e longo prazo. Né?
sistema como esse nós estamos trabalhando aí a longo prazo, né? Você vai implantar um barracão desse para durar 20 anos na fazenda. É verdade. Winston, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Excelente. E eu tenho certeza absoluta que esse tema interessa e vai mexer com muita gente. Obrigado, Winston. Muito obrigado também. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: vencer não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.